Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto que tem deixado muitos participantes preocupados, a queda no valor dos investimentos em renda fixa. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Você já viajou de avião pela primeira vez? Sabe aquela tensão do primeiro voo? Pois é, imagina essa situação comigo. É a sua primeira vez no avião, você está tenso, cada barulho te deixa apreensivo, mas aí você olha para o lado e vê outra pessoa totalmente calma. Ele está tão tranquilo que quando o avião decola, simplesmente dorme. Mas aí vem a turbulência. E para você que nunca passou por isso, a experiência é um pesadelo. Dor de cabeça, enjoo, aquela sensação de que algo pode dar errado. Enquanto isso, o cara do lado continua dormindo como se nada tivesse acontecido. Depois de um voo turbulento, finalmente o avião pousa. Você olha para o lado e vê o vizinho de poltrona acordando, se espreguiçando, e ele diz: que voo tranquilo, né? Então, nesse exemplo, os dois personagens saíram do mesmo lugar e chegaram no mesmo lugar, porém com experiências completamente diferentes. E isso acontece no mundo dos investimentos. No curto prazo, a marcação a mercado pode parecer uma grande turbulência. Se você olhar o tempo todo para os altos e baixos, pode sentir medo, ansiedade e até querer desistir. Mas para quem entende que a jornada faz parte, a viagem segue tranquila. No final, o destino é o mesmo, o que muda é a forma como você encara o percurso. Por que eu estou te contando essa história? Porque muitos participantes estão entrando em contato questionando sobre as rentabilidades dos planos, especialmente dos perfis moderados e arrojados. Alguns títulos de renda fixa estão operando positivos, outros negativos. Por quê? Você me pergunta. Isso é fruto da marcação a mercado. Muita gente me diz: Júlio, eu não entendo o que é marcação a mercado. Mas você faz marcação a mercado todos os dias. Imagine que você quer vender seu carro, por exemplo. Como você descobre quanto ele vale? Simples. Você olha em sites, vai a lojas, pesquisa carros parecidos com o seu. Esse é o valor de mercado do seu carro. Essa é a marcação a mercado do seu carro. No mercado financeiro, é a mesma coisa. Então vamos fazer um exemplo. Em dezembro de 2024, um título do governo, um NTN-B com vencimento em 2035, ou seja, em 11 anos, estava pagando aí aproximadamente inflação mais 7,65% ao ano. Vamos supor que o investidor, coloque R$ 100.000 em um título como esse. O que ele espera desse título? Ele espera receber inflação mais 7,65 já no primeiro ano, inflação mais 7,65 no segundo ano e assim sucessivamente até o seu vencimento, que seria lá em 2035. E lá em 2035, ele espera receber um valor de R$ 212.000, 116,32, mais a inflação do período, que hoje nós não conhecemos. Passado um ano, você quer vender esse título. O que você espera? Pelo menos a inflação do período, mais os juros contratados. A inflação, que eu já sei, foi de 4,83%, mais os juros de 7,65%, que dá aproximadamente 12%. Vamos ver essa conta. Então, um ano depois, nós já sabemos a inflação do período, que foi de 4,83%. E nós temos também os juros do título, que foi 7,65%. Né? Então, no nosso exemplo, nós utilizamos o valor de R$ 100.000. Então, você vai calcular R$ 100.000 vezes a inflação do ano, que é 1 mais 4,83, vezes os juros do título, 1 mais 7,65. E você vai chegar no valor de R$ 112.849,50. Então, é isso que você espera quando você for vender o seu título após um ano. Mas aí você liga na corretora ou abre seu celular para simular uma venda, a corretora fala: olha, o seu título hoje está valendo R$ 95.000. Você vai se assustar, como assim? Mas essa é a marcação a mercado. Vou falar agora sobre fatores que afetam o preço dos títulos. O primeiro deles, a inflação. Os aumentos da inflação afetam diretamente o valor dos retornos. Outro, a taxa de juros. Quando as taxas de juros sobem, o valor presente dos títulos desce. E a duração, que é o prazo, ou duration, né?
que nada mais é do que o prazo de vencimento dos títulos. E os títulos mais longos são mais sensíveis às mudanças nas taxas de juros. Nesse exemplo aqui nós temos dois eixos, um é o preço, né? E outro é o prazo, que chama-se duration, né? Nesse exemplo, nós adquirimos o título aqui, o mesmo título, tá? Mas um é marcado na curva e o outro é marcado a mercado. Vamos acompanhar o comportamento de cada um deles. O título marcado na curva, ele tem um comportamento aqui linear até o seu vencimento, né? Ele vai ali acumulando seus rendimentos até o vencimento do título. A marcação a mercado já possui variações. Existem alguns períodos, por exemplo, que pode estar até com um valor menor do que o valor adquirido, igual o exemplo que nós demos de 95 mil, né? Então, por exemplo, nesse período aqui, o título estaria valendo menos do que o valor pago por ele. Porém, em outros períodos, ele vai estar valendo bem mais do que o título se tivesse marcado na curva. E assim sucessivamente, ele vai ter ali as suas variações de mercado, normalmente. Mas o que é importante? No vencimento, os dois se convergem, os dois vão pagar exatamente o mesmo valor, né? Então, o investidor, se ele tiver um título marcado a mercado e o título dele estiver pagando menos ou até uma variação negativa, pagando menos do que foi combinado ou uma variação negativa, não precisa se desesperar, porque no seu vencimento ele vai pagar exatamente o que foi combinado. No título marcado a mercado, nós temos também o ágio e o deságio. O ágio são os períodos em que o título está valendo mais do que a marcação na curva. E o deságio ele está valendo menos do que a marcação na curva, né? Então, em alguns períodos, eles vão tanto estar em ágio ou deságio. Mas o importante, novamente, é que no vencimento, os dois títulos vão pagar exatamente o mesmo valor. Júlio, então por que não marcamos todos os títulos na curva para evitar essa oscilação? Excelente pergunta. Vou falar aqui 3 pontos, né? Primeiro ponto, até o final de 2024, apenas os planos BDs, que são de benefício definido, poderiam marcar 100% dos seus títulos públicos na curva. Os planos da modalidade CV e CDs tinham limitações. Ponto 2. Títulos marcados na curva não podem ser negociados até o vencimento e pode afetar a liquidez de um plano. Terceiro ponto. O valor das cotas não reflete as condições atuais de mercado. Desde 2024, com a nova legislação CNPC 61, passou a ser permitida a marcação de títulos na curva para os planos CDs. No entanto, esses planos não têm a mesma previsibilidade de fluxo de caixa que um plano BD. Então, essa marcação tem que ser tratada com muito cuidado. Daí, vem a importância de conhecer o seu perfil de investidor e estar no perfil adequado ao seu nível de risco. E aí, você quer ser um passageiro tranquilo ou nervoso? Gostou da explicação? Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal da QTPrev e compartilhe com quem precisa entender melhor esse assunto. E até a próxima!